Agora é de verdade. Boa noite a todos. Boa noite. Alguém na casa pela primeira vez? Seja muito bem-vindo. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de todos novamente, desejar um feliz 2024 com muita saúde, com muitas bênçãos e com muita paz. E com muita caridade também, né, gente? Que é o que falta ainda em praticamente todos nós. Eu vou pedir a vocês que fechem seus olhos e vamos fazer um momento de oração, agradecendo a Deus por estarmos aqui novamente, agradecer pela nossa saúde e agradecer a espiritualidade por nos proporcionar esta casa que nos ampara com muito amor e carinho. Que assim seja, graças a Deus. Hoje eu trouxe uma preleção que eu já fiz ela aqui, e a Regiane, quando me convidou, eu não tinha nada em mente de como que eu ia fazer a preleção dessa semana. E a espiritualidade, como ela é abençoada, ela falou, vá lá no seu armário, naquele monte de coisinhas que você tem guardada, e leve. Então eu acho que vai servir para todos nós. Então vamos lá. Louvemos a vida. A vida nos faz passar por situações que nós, descrentes, achamos que nós vamos conseguir superar. Cada impedimento, cada fator de detalhe negativo já é motivo de tristeza e de nos deixar sentir pessoas derrotadas. É aí que entra o amor divino. Sim, o amor do nosso Mestre Jesus. E quanto amor! Ele nos faz olhar para trás e ver quantas pessoas ao nosso redor, ou até mesmo distantes de nós, estão passando por situações piores que a nossa. E mesmo assim, consegue estampar um sorriso no rosto, tímido, porém, um sorriso que acalanta a nossa alma. Enquanto reclamamos do frio, encontramos irmãos que conseguem agradecer por um pedaço de papelão, sendo o seu único protetor para as noites frias. Enquanto reclamamos dos nossos alimentos, nos deparamos dia a dia com pessoas que se satisfazem com o resto de alimentos encontrados na rua. Enquanto reclamamos do nosso mísero salário, que a gente reclama, né? O salário não dá para nada, mas pouco será que a gente gasta o nosso salário, né? Nos deparamos com pessoas que, ao receberem uma moeda, se satisfazem, pois a maioria fazem desse juntado de moedas o necessário para a compra do seu pão. E assim, vamos no nosso dia a dia reclamando, reclamando e reclamando. E se fosse o contrário? E se pudéssemos agradecer todos os dias? Agradecer a Jesus por mais um dia de poder estar com saúde ao abrir nossos olhos todas as manhãs. Agradecer pelo nosso emprego, pois dele é que ganhamos o nosso sustento. Agradecer pelo alimento diário que temos condições de ter graças ao nosso mísero salário. Enfim, permanecer sempre em oração com amor e gratidão. Deixar que Jesus nos mostre sempre o caminho a seguir e que a espiritualidade nos auxilie a renovar a cada dia as nossas forças e nos dar o direcionamento e entendimento. Assim, meus irmãos, tenho a certeza que a nossa fé jamais deixará de existir e que ela nos guiará e nos fortalecerá para que possamos enfrentar as mais árduas dificuldades, todas elas que passam por nossos caminhos. Que Jesus possa abençoar a nossa vida, que nós possamos agradecer ao invés de reclamar. E que a cada dia possamos fazer de nós a caridade para o próximo. E assim eu encerro a preleção dessa noite, desejando a todos vocês que nós tenhamos uma excelente semana e vamos pensar e refletir um pouquinho o que vale mais a pena para nós, reclamar ou agradecer. É isso.
Muito boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus possa nos desenvolver em muita luz e sabedoria. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do meu reino não é deste mundo. Capítulo 5 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Eu tenho certeza que todos já leram esse capítulo, né? Mas hoje nós vamos conversar um pouquinho diferente a respeito dele. A importância, esse capítulo nos mostra a importância de compreendermos o contexto e as razões por trás das palavras de Jesus. Porque naquela época Jesus não podia falar claramente para o povo da época. Ele falava em parábolas, não é? Parábolas são historietas, não é? Ele fazia um folclore ali contando umas historietas para poder passar a sua mensagem. E mesmo assim já era difícil, não é? O ambiente político e social da época de Jesus também era muito controverso. O povo judeu queria se livrar do jugo dos romanos. E eles estavam se apegando a tudo ali para isso, né? Inclusive o Judas, ele era um idealista e ele apostou as suas últimas moedas em Jesus para que Jesus tirasse o povo judeu do jugo dos romanos. Só que ele via o Jesus politicamente e não espiritualmente. Quando Jesus foi levado para o Calvário, ele ficou tão desgostoso que ele se suicidou. Porque aí ele percebeu que a missão de Jesus não era política, era assim espiritual. Era trazer lições para o nosso desenvolvimento, para o nosso melhoramento, né? E como os romanos dominavam a região naquela época, eles se aproveitavam, né? Eles cobravam impostos altíssimos e os cobradores de impostos cobravam mais ainda para tirar parte deles, né? Que é o caso do Zaqueu lá, né? Aquela musiquinha do Zaqueu. Então se aproveitavam da situação, explorando o povo daquela época. Aí então o povo criou uma expectativa, né, sobre Jesus. Eles acharam também que Jesus fosse livrá-los daquela situação que eles se encontravam, porque eles estavam amarrados com Roma politicamente, e eles queriam se libertar daquela situação. Só que eles não tinham recurso, não tinha ninguém para defendê-los naquele momento, porque Roma imperava lá dentro da Judéia, então eles não tinham condições, e eles buscavam alguém que fizesse esse trabalho por eles, mas estava muito difícil. E o desejo de libertação política dos judeus era tão grande que eles faziam reuniões às escondidas, não é? Para conversarem a respeito dessa libertação que eles queriam. Mas era complicado, porque as pessoas buscavam uma situação material e pensavam que Jesus fosse se degradar com os judeus, com os romanos por causa disso. Mas não, a missão de Jesus era completamente diferente. Ele veio fazer com que o povo conhecesse a palavra amor, justiça, caridade, amor ao próximo, amar o inimigo, aquelas pessoas que estão a relé da sociedade. Era essa a missão dele. Então Jesus teve um diálogo com Pilatos, né? E Pilatos questiona Jesus sobre ser o rei dos judeus. Mas antes ele já tinha sido questionado nessa situação. Não foi a primeira vez que ele tinha sido questionado em relação a ser o rei dos judeus. Ele tinha sido questionado lá no templo. E ele disse a mesma coisa: meu reino não é desse mundo. Foi o que ele disse aqui para ele, né? Então Jesus responde: o meu reino não é deste mundo. Porque o reino dele não era aqui. Ele vivia num reino espiritual, enquanto nós ainda hoje vivemos no reino material. De espiritualidade nós ainda hoje, com todo o conhecimento que temos, muito pouco nós temos de espiritualidade. Nós muitas vezes fazemos com que o material prevaleça sobre os nossos gostos e esquecemos o espiritual. Esquecemos a fraternidade, o amor ao próximo, nós esquecemos, desde que tenhamos privilégio sobre isso. E naquela época, então, era pior ainda. Naquela ocasião,
Naquela ocasião era muito mais complicado, era muito mais difícil. E quais são as razões, não é, por trás dessa declaração de Jesus? A natureza espiritual do reino. Natureza espiritual do reino que Jesus veio estabelecer. Ele veio justamente estabelecer uma natureza espiritual, porque essa natureza espiritual, ela envolve as nossas mudanças de sentimentos, de pensamentos, de atitudes, né? Enxergarmos o outro com os olhos da alma e não com os olhos carnais, porque enquanto nós olhamos para o nosso irmão com os olhos carnais, nós não vamos enxergar nele um irmão, nós vamos enxergar nele simplesmente um número a mais na sociedade. Então nós precisamos nos condoer do outro, porque quando nós estamos em situações difíceis, precisamos de ajuda, nós não queremos que as pessoas nos deem atenção, nós não vamos em busca dessa atenção, ou queremos que alguém venha até nós naquele momento de dificuldade. Então era dessa forma, e é assim também que até hoje ainda as coisas acontecem. O foco na transformação interior e na relação pessoal, é a reforma íntima que nós chamamos no Espiritismo. Essa reforma íntima é adentrarmos no nosso ser e exteriorizarmos as virtudes que ainda estão em estado latente. Porque é muito mais fácil para nós exteriorizarmos os nossos defeitos, né? Os defeitos do nosso semelhante, do que as virtudes. Nós vemos em casa, né? Na nossa casa mesmo, acontece muito disso. A gente vê os defeitos de todo mundo, mas as virtudes nós não vemos. Então nós precisamos começar a exteriorizar essas virtudes, porque através da exteriorização dessas virtudes nós vamos neutralizando os defeitos que nós temos, ou que o nosso semelhante tem. Nós vamos auxiliando ele na caminhada dele, na caminhada evolutiva, a atingir o progresso que está confinado a todos nós. Diferença entre o reino espiritual e o reino terreno. Distinção entre as expectativas terrenas do povo judeu e a missão espiritual de Jesus. Então, eles tinham expectativa para se libertarem momentaneamente daquele jugo romano, para poderem interagir entre eles com mais facilidade, com menos policiamento, né? E não era isso. Então, Jesus, ele tinha uma missão espiritual. Aliás, essa missão espiritual dele ainda prevalece até hoje. E muitas vezes também, nós ainda não paramos para refletirmos a respeito dessas expectativas que nós buscamos aí em torno do Cristo. A ênfase na justiça, amor e perdão como valores fundamentais do reino espiritual, que é isso que Jesus veio trazer, não é? Ele veio trazer o amor, o perdão, os valores fundamentais para que nós nos fortalecêssemos espiritualmente, para que nós nos desenvolvêssemos moralmente. A liberdade em Cristo. Jesus oferece a liberdade espiritual independente das circunstâncias políticas. Essa liberdade espiritual não tem nada a ver com a política, com o aprisionamento daquele momento, não tem nada a ver. Ele traz uma liberdade espiritual para as pessoas, para que as pessoas pudessem praticar a religião, praticar a religiosidade, né, sem ter perturbação. É isso que ele vem trazer para o pessoal naquela ocasião. Como a verdadeira libertação está além das limitações terrenas. Essa libertação espiritual, ela vai muito além da nossa liberdade terrena, das limitações nossas aqui na Terra. Porque aqui nós temos regras, nós temos leis a seguir. E espiritualmente, a lei é evoluir, crescer, chegarmos mais próximo ao Pai o mais rápido possível. Implicações para os seguidores de Jesus. Desafio para os cristãos contemporâneos entender e viver segundo os princípios do reino espiritual, né? Era um desafio muito grande, porque naquela ocasião os romanos perseguiam os cristãos, inclusive nas catacumbas, queimavam, cortavam com espadas e tudo mais. Era um sacrifício muito grande para que eles pudessem conversar a respeito do ensinamento de Jesus. Hoje nós temos uma facilidade muito maior. Hoje nós podemos montar templos em qualquer esquina que nós quisermos. Não existe lei que proíbe.
Hoje nós temos uma abertura muito grande. Naquela época era muito mais difícil. E mesmo assim, o povo com fé, eles se reuniam, sabendo que estavam sujeitos a serem mortos, jogados na cova dos leões, degolados e tudo mais. Mesmo assim, eles se reuniam. Eles tinham uma fé muito fortalecida, muito mais talvez que a minha, por exemplo. Então, eles buscavam esse fortalecimento através das palavras do Cristo. Como a compreensão do meu reino não é deste mundo, influencia a visão e as ações dos cristãos no mundo atual. É isso que nós precisamos entender. Aquela visão daquela época de Jesus era uma visão bastante significativa para o povo da época. Mas hoje a nossa visão ela é completamente diferente. Hoje nós temos acesso com muita facilidade a todos os ensinamentos, a toda a teologia que existe na Terra, nós temos acesso. Basta clicarmos alguns botões no computador e nós temos na palma da nossa mão, nós temos aí os ensinamentos para nós buscarmos conhecimento, buscarmos aperfeiçoamento, coisa que não acontecia naquela época. Tá? Então hoje a nossa influência é muito mais facilitada, nós temos opções de escolhermos, de buscarmos, não é? Precisamos buscar um entendimento mais profundo das palavras de Jesus. Fazemos uma meditação em relação ao Evangelho dele, as lições que ele nos deixou. Porque essa meditação vai fazer com que nós nos conscientizemos da nossa finalidade aqui na Terra. Porque muitas vezes nós estamos aqui encarnados, mas nós não sabemos nem da nossa finalidade. Por que eu estou encarnado? Simplesmente porque meu pai e minha mãe teve um momento de amor lá e eu nasci? Não é assim. Nós temos uma finalidade para estar aqui. Nós temos uma missão. Todos nós temos uma missão aqui na Terra. Desde a mais minúscula até a maior, a mais exorbitante. Todos nós temos uma missão. Basta que nós busquemos a nossa missão. Onde eu posso praticar essa missão que eu tenho? O professor tem a missão dele de ensinar as pessoas. Um advogado de defender uma pessoa que foi acusado pela justiça. Um engenheiro tem a missão de construir casas. Então todos nós temos. A mãe tem a instrução, tem a condição ali de educar os seus filhos. Então cada um de nós tem a sua missão. Grande ou pequena, nós temos nossa missão. O convite para viver de acordo com os princípios do reino espiritual em meio aos desafios do mundo atual. Né? Então, é um convite muito grande para nós, para vivermos de acordo com os princípios do reino espiritual no meio dos desafios atuais. Porque nós temos desafios constantemente, são expiações, são provações que nós temos a passar, mas nós precisamos nos desligar deste plano. Nós precisamos buscar na nossa consciência como que eu vou trabalhar com isso. O que eu preciso fazer para melhorar a minha situação, a situação do meu irmão, a situação dos meus familiares dentro do meu lar. São situações que nós precisamos fazer reflexões a respeito disso. E tem uma palavra, que ela se chama assim, palingenesia, é o retorno à vida. Ela é citada 2 vezes na Bíblia, em substituição à reencarnação. Então, graças à reencarnação, nós temos a oportunidade de evoluirmos para chegarmos onde nós estamos hoje. Porque hoje nós estamos na nossa melhor encarnação. Hoje nós somos a somatória de todas as encarnações anteriores. Então nós temos condição hoje de refletirmos melhor sobre qualquer situação. Agora, falando sobre o reino de Jesus, vamos fazer uma análise sobre o reino de Jesus. Meu reino não é desse mundo. A Terra tem mais ou menos 4 bilhões e meio a 5 bilhões de anos, não é isso? Quem foi convidado para organizar a formação da Terra? Foi Jesus, foi. Então o reino dele não poderia ser nunca desse mundo, porque o reino dele era de outros orbes. Ele já vinha de outros orbes muito mais elevado, tão elevado que ele precisou fazer uma regressão
energética de 1.800 anos para poder voltar aqui na Terra para reencarnar novamente. Tal era a sua luminosidade. Porque se ele reencarna aqui com a luz que ele tinha, com a energia que ele tinha, ele acabava com a Terra ia explodir. Então, ele tinha uma energia muito grande, muito forte. E ele voltou justamente para nos deixar as orientações dentro do Evangelho. Ele não deixou sequer uma vírgula escrita, mas os seus discípulos passaram informações. Os que vieram depois foram escrevendo a respeito dele. Então foram fazendo uma somatória e foram publicando os livros, a Bíblia, o Novo Testamento e muitos outros livros, não só os espíritas que eles vieram agora em 1857, mas muitos outros livros religiosos, eles vieram justamente a partir do desencarne de Jesus. Porque até então não se conhecia nada a respeito dele. Depois houve uma série de estudiosos que foram trazendo informações a respeito da vida de Jesus. Inclusive os romanos mesmo. Nós temos aí uma passagem de Jesus, que o Públio Lentulus, que era o governador de Roma na época de Jesus, a filha dele estava doente e a mulher dele seguia Jesus. Ela ia nas catacumbas lá para assistir, para conversar sobre o Evangelho de Jesus. E ela disse para ele: Públio, vá até Jesus, que Jesus cura a nossa filha. Mas ele, um homem muito imponente da época, ele não podia deixar, né, que as pessoas vissem ele se encontrando com Jesus, porque ele combatia, ele perseguia os cristãos. Então o que ele fez? Ele foi calada na madrugada em busca de Jesus. Quando ele chegou a um determinado lugar, Jesus já estava sentado aguardando ele. Jesus disse: eu estava aqui esperando. Ele ficou meio assustado. Aí ele disse para Jesus: olha, eu quero que o Senhor cure minha filha está doente, está muito mal, e eu quero que o Senhor cure ela. Ele falou: tudo bem, eu vou com você à sua casa, eu curo ela. Não, olha, eu vou falar uma coisa para o Senhor. Eu, como um soldado romano, responsável pelo exército, eu não preciso ir à frente da cavalaria para lutar. Eu ordeno meus soldados e eles vão à luta. Então eu não quero que o Senhor vá até a minha casa, eu quero que o Senhor ordene os espíritos que estão contigo para que eles vão até a minha casa e curem a minha filha. Jesus deu um ar de riso nele, dizendo, né, está precisando, mas ainda é orgulhoso, né, aquele arzinho de riso e tudo mais. Vá, minha filha, vá, tudo bem, pode ir. Quando você chegar lá, tua filha já está curada. E realmente, quando ele chegou lá, a filha dele já estava sentada na cama, no colo da mãe, brincando e tudo mais. E a partir daí, ele começou a mudar a maneira como ele agia com os cristãos. Ele começou a enxergar os cristãos de uma outra forma. Mas ele ainda era rígido. Ele ainda era rígido. Mas já não tanto quanto ele era antes da cura da sua filha. Então, muitas vezes, na nossa vida também acontece assim. Nós precisamos passar por dificuldades para que nós nos conscientizemos da necessidade de mudarmos o nosso jeito de ser, de mudarmos o nosso ritmo de vida. Isso chama-se humildade. Nada melhor que uma pessoa ficar acamada por algum tempo com uma doença e os médicos não conseguem diagnóstico para a cura. Ela fica lá 2, 3, 6, 8 meses, 1 ano em convalescência na cama. Aí ela fala para a pessoa que vai passando: me dá um copo d'água? Espera aí que eu estou ocupado, a hora que eu terminar eu vou te dar o copo d'água. E não adianta, que ela não pode levantar dali para ir buscar o copo d'água. Ela está recebendo a lei de ação e reação. Assim como ela fazia antes, ela está recebendo naquele momento de convalescência. E essa convalescência é importante, porque ela nos alerta, ela abre os nossos olhos em relação à situação que nós nos encontrávamos antes. Então, na lei de Cristo, o que ele veio aqui para deixar para nós foi amor e humildade. Foi o que ele praticou em todo o tempo que ele esteve aqui. Nesses 3 anos de mandato dele aqui, ele praticou amor e humildade.
E nós estudamos esse Evangelho, passamos por algumas encarnações, nos reunindo, assim como aqui em outros lugares, falando sobre os seus ensinamentos e tudo mais, mas nós ainda não conseguimos colocar em prática isso. Não nos esforçamos para colocar em prática. Tá? Se na minha casa está tudo bem, a casa do meu vizinho, eu não me preocupo com ela. Para que esse planeta chegue a ser um planeta fraterno realmente, onde a fraternidade vai imperar, é necessário que todos nós nos preocupemos uns com os outros. Que todos nós ofereçamos ao nosso semelhante o que nós temos de melhor, que é o amor. Enquanto nós deixarmos esse amor no nosso ser, impregnado no nosso ser, simplesmente, sem exteriorizá-lo, nós estamos errando. Nós estamos buscando cada vez mais sofrimento na nossa vida. Então é importante que nós entendamos que ser cristão é justamente ser emissário dos ensinamentos do Cristo, ser emissário de Deus. Nós somos filhos de Deus. Precisamos colocar em prática os ensinamentos que nós temos adquirido. Mas ser espírita aqui dentro da casa espírita é a coisa mais linda que existe, mais maravilhosa, não é? O importante é sermos espíritas do portão para fora. No nosso lar, aquela esposa difícil, aquele marido rebelde, aquela filha que bate de frente, aquele filho que não aceita as recomendações dos pais, aí é difícil. Aí nós não conseguimos compreender. E Jesus disse: os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Quem são os doentes? São justamente essas pessoas que andam em desequilíbrio, essas pessoas que ainda não compreenderam ao pé da letra a finalidade do Evangelho, as pessoas que ainda se torturam para conquistar bens materiais, sendo que de material nós não levaremos nada, nós não somos donos nem do nosso corpo. Caixão de defunto não tem gaveta. Eu nunca vi um caixão de defunto com gaveta para levar o que a pessoa conquista aqui. O que nós conquistamos aqui na terra é para usufruirmos aqui. Quando nós formos, deixaremos aqui para outras pessoas. E olha lá, dependendo do que a gente deixar, ainda vai ficar ruminando do outro lado, lá, se virando no caixão, porque a família ainda fica brigando pelos bens que deixou aqui. Aquela casa é minha, aquele terreno é meu, aquele sítio, e ficam aqui brigando e se matando aí por causa dos bens que foram deixados. Então nós precisamos realmente entendermos o significado da palavra cristão. Ser cristão é realmente ser um seguidor do Cristo, é realmente nos comprometermos com o trabalho dele, nos colocarmos à disposição dele para auxiliarmos as pessoas que estão necessitadas de auxílio. A Madre Teresa de Calcutá, certa feita, ela sai do convento onde ela estava lá em Calcutá, na Índia, sai para buscar pessoas na rua para levar lá para esse convento que ela estava construindo ainda. E no meio de uns sacos de lixo, lá num beco, tem uma senhora caída lá, deitada. E essa pessoa, ela já estava nos seus derradeiros suspiros. A Madre Teresa de Calcutá sentou, pegou a cabeça dela, apoiou na perna e falou para minha irmã: eu estou aqui contigo. O que eu puder fazer por você, eu vou fazer. Mas nesse momento você precisa de oração e eu vou orar para você. Aquela mulher olhou, depois que ela fez uma oração para ela, aquela mulher olhou para cima, olhou para ela e disse: quem é você? Você é Deus? Ela falou: não, eu sou uma filha de Deus assim como você. Eu estou aqui para te ajudar nesse momento. Então, veja a situação de colocação das situações momentâneas, não é? Ela se colocou à disposição daquela mulher naquele momento. Porque se ela não passasse por ali, aquela mulher morreria amíngua ali. Porque ela já estava nos seus últimos suspiros. E muitas vezes,
nós deixamos a pessoa dar os últimos suspiros porque nós queremos. Porque nós não queremos nos aproximar dela. Porque eu tenho uma mágoa dela, quando ela estava bem ela não me procurou, nunca me atendeu, então nós temos aquela mágoa. E essa mágoa faz com que nós nos afastamos dessas pessoas. Mas a nossa evolução, ela depende justamente disso. Ela depende de nós nos aproximarmos dessas pessoas que estão em necessidade. Jesus disse, quando fizerdes um banquete, faça para os pobres e estropiados. Por que ele disse isso? Porque os pobres e estropiados, eles não poderão nos retribuir nunca. Eles não vão poder nos retribuir. Porque eles não têm condição. Quando eu convido um amigo, quando eu convido um parente para ir a uma festa na minha casa, um almoço, eu estou sabendo que amanhã ou depois ele vai me convidar também para ir na casa dele. Mas aquele lá que não tem família, não tem ninguém, aquele lá quando eu faço para ele, eu estou fazendo para Jesus. Porque muitas vezes, um daqueles que estão ali, estropiados, pode ter sido um parente muito querido meu numa existência anterior. Pode ter sido uma pessoa da minha família. Pode ter sido um pai, uma mãe. E hoje ele está naquela condição. Então, por isso que nós nunca devemos virar as costas para as pessoas. Para que nós possamos fazer o reino de Jesus aqui na terra. Para que ele se fortifique aqui. Ele só vai se fortificar através das nossas atitudes. Através da maneira com que nós enxerguemos o outro. Como eu me coloco à frente do outro no momento da dor dele. Porque quando tudo está bem, é uma maravilha. Mas quando as coisas estão ruins, estão difíceis, aí é complicado. Então são nesses momentos que nós precisamos nos aproximarmos desses irmãos, chegarmos mais próximos deles, estender a mão, levar uma côdoa de pão para ele, levar para ele um copo d'água, um abraço. Muitas vezes a pessoa se aproxima, nem tanto pelo alimento, mas um abraço, uma conversa, uma palavra, ela quer passar uma palavra. Eu tenho uma experiência muito grande em relação a isso. Na outra casa espírita onde eu trabalho, certa feita, um sábado, era o almoço dos moradores de rua, e havia sempre uma palestra antes para eles. O coordenador, eu estava encostado na paredinha lá perto da entrada do salão, eu e um outro amigo, e o coordenador chegou e falou assim, olha, ô fulano, falou para o rapaz que estava comigo, falou assim, ó, se chegar alguém lá, eu fechei o portão, não deixo ninguém entrar mais. Avisa que se sobrar algum marmitex, eu levo lá para eles depois. Tudo bem, aí começou a palestra, aí uns 5 minutos ou 10 que tinha começado a palestra, o portão assim, abriu. Aí esse rapaz olhou lá para cima e falou assim, esse é o Nelson, malandrinho, ó. Ele vai entrando, nem perguntou se podia entrar, está entrando. Falei, rapaz, vai lá ver o que o homem quer, vai atender ele. Aí ele subiu, aí o rapaz vinha descendo, eles entraram no salão de cima, ficaram lá uns 10 minutos mais ou menos conversando, aí saíram, o rapaz pegou a rampa para subir, para sair para a rua, e ele falou assim para ele, não, desce aqui, né? Desce lá, você pega um marmitex. Ele falou, não, eu não vim por causa do marmitex, eu só vim aqui porque eu precisava conversar com alguém. Veja como nós fazemos julgamentos, muitas vezes, a pessoa ela não quer nada, ela quer apenas falar. Assim como nós muitas vezes também queremos falar alguma coisa e não temos com quem falar, nós buscamos algum lugar para falar. Então, ele já foi julgado antes dele chegar lá para conversar, ele já tinha sido julgado. Então, muitas vezes na nossa vida também acontece isso. Então, nós precisamos compreender que aquela pessoa que ela chega até nós de alguma maneira tem um propósito da nossa vida e tem um propósito na vida dela também. A espiritualidade, ela encaminha as pessoas certas para conversar conosco. Ela encaminha para quem ela sabe que a pessoa vai dar uma palavra de conforto, de consolo para ela, vai suprir aquela necessidade momentânea dela através de um abraço, através de um aperto de mão. Então, é assim que nós vamos fortalecer o reino de Jesus neste mundo.
Se nós não fizermos isso, o reino dele jamais se fortalecerá. Era essa a mensagem que eu tinha para hoje. Que Jesus nos abençoe a todos. Posso oração? Vamos nesse momento então agradecemos ao Pai pela oportunidade dessa reunião, onde pudemos aqui falar sobre o Evangelho de Cristo, onde pudemos falar sobre as necessidades de mudanças do nosso ser, onde nos encontramos aqui nessa casa para podermos trabalhar as nossas dificuldades, através de palestras, através dos passes, através da máquina no tratamento espiritual. Jesus, que a sua luz se faça presente em cada coração, que possamos, Senhor, sair daqui muito mais fortalecidos que quando aqui chegamos, e que possamos também colocarmos o seu ensinamento em prática em todas as oportunidades que nos forem oferecidas. Muito obrigado, que assim seja. Amém.